dia, vascaínos, bom dia, meus amores, sem pânico nenhum, rapaziada. Sextou, bebê, ó. Vamos juntar as duas frases, sextou e ó, bebê, não. Cafezinho com Portuga, rapaziada. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Cafezinho com Portuga para falarmos desse amor incondicional, o Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí, galera, ansioso? Pô, o vascaíno, ele é um eterno emocionado, né? Eu sou um deles. Eu até falei que eu iria em jogos no início, não, eu vou mais quando chegar no Brasileiro, mas depois daquela atuação contra o Nova Iguaçu, que foi uma partida muito top, muito leve, o time jogando com alegria nos pés, com uma versatilidade absurda dentro de campo, né? Depois das contratações, o Vasco ficou mais solto, não ficamos só refém de uma jogada, então foi muito legal. E isso me deu ânimo e comprei o ingresso. Estarei amanhã no Setor Sul. Quem estiver lá no Maraca, a gente trocar uma ideia, será um prazer enorme. Setor Sul lá, tradicionalíssimo, que sempre pertenceu ao Vasco, né, que o Fluminense agora tomou de assalto. Mas enfim, isso aí é que eu falo. Negócio de vitimização, e é disso que eu quero falar agora um pouquinho, antes da gente entrar no clássico. As pessoas, assim, o torcedor do Vasco tem que ser um pouco mais... A gente tem que parar de chorar, porque nós nos vitimizamos muito. E não é culpa nossa, não, é culpa mesmo do clube, pô, do time. O clube que ao longo dos anos vem se enfraquecendo e aí os adversários vão tomando posse de tudo. Estão reclamando, né? Me mandaram até vídeos aqui nas minhas redes sociais sobre a chamada da Rede Globo, né, para o jogo de amanhã, focando, enfatizando o Flamengo. Praticamente o Vasco não participou da chamada. A gente está só falando que o Flamengo vai carimbar a classificação amanhã. Gente, contra fatos no argumento, não acredito, não vejo pelo lado que a Globo protege o Flamengo, não tem nada disso. É porque o Flamengo ao longo dos anos tem sido um clube que inclusive tem dado ibope, e grana para a Globo, porque está sempre nas grandes competições, jogando com o Libertadores, vai jogar agora o Mundial e por aí vai. Então eu acho que esse tipo de situação nós temos que falar menos e fazer mais, entendeu? A partir do momento que nós começamos dentro de campo os resultados, aí isso é um processo natural, vão começar a respeitar o Vasco pela torcida. Nossa torcida é absurdamente grande, é uma das 3 maiores do Brasil. Então, acho que a gente tem que parar com isso. A gente só reclama, sabe, de isso é aquilo. Não, vamos jogar, vamos fazer a nossa história. Claro que não depende da torcida, a torcida está fazendo a sua parte, como sempre. Tá aí, já venderam ontem no início, no meio da tarde, já tinham passado os 35 mil ingressos. Vai chegar, na minha cabeça, 55 mil a 60 mil ingressos. Vocês têm dúvida que o Vasco vai dividir com a do Flamengo? Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque o torcedor do Vasco, ele é apaixonado. Eu não tenho torcida do Vasco no Brasil, com todo respeito, igual a do Vasco. Talvez a do Corinthians. Talvez não, acho que a do Corinthians é próxima do Vasco. Eu não vejo mais outras torcidas tão apaixonadas. Não que as outras não sejam, não é isso. Mas isso para mim é muito claro. E o jogo de amanhã vai ser um parâmetro muito legal para a gente entender por quê. Porque eu senti um Vasco contra o Nova Iguaçu, uma coisa diferente, sabe? Há muito tempo que eu não vejo um Vasco solto, sabe? Um time... O jogo que dá prazer, que você tá vendo 90 minutos, já acabou, né? Nós nos deliciamos com a alta qualidade do time, o Coutinho, um absurdo que ele jogou, né? As contratações, o Nuno Moreira, que eu tô levando muito... Jogador que, na hora de se falar, se expressa bem, se expressa como vencedor, tá? Isso é muito legal. O Nuno... esse menino, esse português, ele vai falar, o Nuno Moreira, quando vai falar na televisão, ele dá entrevista, ele fala do Flamengo com respeito, mas tipo assim, cara, é clássico, jogo pau a pau, não tem bicho papão. Então isso mostra que a filosofia, a mentalidade do Vasco está entrando nos jogadores com mentalidade de vencedor. E isso ajuda muito os grandes jogadores que o Vasco tem, que o Vasco tem grandes jogadores. Às vezes a gente esquece, mas o Vasco tem, que estava mal, mas que está voltando. É o nosso Coutinho, o próprio Payet, que tem gente que quer encerrar a carreira, a participação do Payet no Vasco, eu discordo. O Payet tem que estar no Vasco até acabar o seu contrato em julho, e aí depois senta e vai ver se vai, se não vai. Eu acho que ele é importante, até porque o Coutinho tem problemas físicos, ele pode vir espero que não, né? Algum problema físico, você tem um outro 10 que pode substituir a altura. Então o Vasco está num caminho que eu acho que agora é um pouco mais de paz dentro de campo. Então agora nada mais melhor do que amanhã você fazer uma grande partida. Cerizinho, você bota a sua vida que o Vasco classifica? Não, eu não boto porque o Flamengo está com a faca e o queijo na mão. Um time tarimbado, um time de qualidade, altamente de qualidade que tem o Flamengo. O Flamengo amanhã, inclusive, tem jogadores que estavam no departamento médico, todos estão liberados. O De La Cruz volta, que o De La Cruz não jogou contra o Vasco no primeiro jogo, porque o jogo foi lá na grama sintética, eles preferiram não colocar. Então o Flamengo vai vir com um tente melhor, com exceção do Pedro.
Então o Vasco não tem que choramingar e reclamar que a Rede Globo está fazendo chamada, dentro de campo amanhã, e ó, chegar junto. Quando eu falo chegar junto é no futebol, é na raça, na disposição, na técnica. Não ter medo do Flamengo. Carilli, acho que você achou uma forma de jogo de jogar, não invente com 3 cabeças de área, vai com esse time que você começou o jogo, Hugo Moura com o nosso Paulinho, independente do Tietchan voltar, acho que a vaga agora é do Paulinho. Paulinho é versátil, Paulinho, ele dá velocidade, ele dá dinamismo no meio, o Coutinho na frente, o Rayão, o Nuno Moreira e o nosso Verratti. Hoje nós não estamos mais refém do Verratti. E quando parece que o Verratti virou um vilão, não, gente, entenda bem, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Nós éramos muito reféns do nosso Verratti. Isso não pode acontecer de um clube da grandeza do Vasco, né? Só é bola na área e seja o que Deus quiser. Não pode, chega disso. Vai ter essa jogada, mas vai ter jogada trabalhada, como são os gols do Vasco. Então é simples assim. O Vasco tem que ter vários atores principais, não só um, entendeu? Para aí sim o Vasco fazer uma grande partida e começar também a ter um embasamento, ficar mais robusto no seu elenco para a gente começar a temporada, porque a temporada vai começar mesmo, a brincadeira, gente, é quando começar o Campeonato Brasileiro. Nós vamos estrear nada mais, nada menos contra o Santos Futebol Clube de Neymar e Soteldo. Os dois são pica das galáxias, né? Um deles eu queria no Vasco, vocês sabem do meu gosto, que eu tenho a preferência pelo Soteldo, mas isso é passado, já passou. Então o Vasco tem que começar a formar uma ideia de jogo para quando começarem a entender o seguinte: o Vasco é difícil ser batido, entendeu? Então é isso. Inclusive, gente, eu não quero fugir do assunto de Vasco e Flamengo, mas só para dar uma contextualizada no que eu penso. Ontem eu postei algumas coisas na rede social, nas outras redes sociais, né? Não foi no YouTube, mas foi nas outras redes sociais, de que o Vasco precisa ter uma casa para quando fechar São Januário. A minha humilde e modesta opinião, eu acho que o Engenhão não tem nada a ver com o Vasco, não tem nada a ver. Eu acho que jogar no Engenhão vai ter um preço. O preço é aquele teste ou ficar aqui azucrinando a nossa cabeça, como por exemplo, ele tentou tirar o Rayão do Vasco e o Vasco fragilizado e quase que cedeu. Ele ia dar 60 mandos de campo. Eu quero saber de mando de campo por um jogador da qualidade do Rayão, entendeu? Então nós temos o campo da Portuguesa, o estádio Luso Brasileiro, que é um estádio com um gramado muito bom e pode melhorar se tiver o Vasco tomando conta, né? Porque São Januário é um dos melhores gramados do futebol brasileiro, né? A bola lá rola. Você botava aquelas arquibancadas tubulares. O Flamengo já usufruiu daquele estádio lá durante 2 anos, se eu não estou enganado, né? Nos anos 2015, 2016, eu não sei. Foi mais ou menos nesse período aí, né? E o Flamengo ganhou 90% dos seus jogos lá. O Vasco tinha que, de repente, quem sou eu para... é uma opinião minha, faria aquelas arquibancadas tubulares para 20 mil, 17 a 20 mil pessoas e virava um caldeirão. O pessoal fala, pô, mas ali é ruim o acesso. Eu discordo. A Ilha do Governador, você pega a linha amarela desemboca, Avenida Brasil, tudo que você pode passar, você passa pela linha amarela. Eu acho que seria uma boa alternativa, é uma obra barata, enquanto o Vasco vai ficar 2 anos e meio sem o seu estádio para nossa reconstrução do nosso estádio, né? Para fazer um estádio maior, né? Se Deus quiser, em 2000 lá para 2027, não, 2028, né? Esteja pronto. Então, só para dar essa contextualizada aí. Voltando para o clássico, eu estou muito animado porque o Vasco acertou sua defesa, né? Grata surpresa ao nosso Lucas Freitas, né? Com o João Vitor. A defesa ficou rápida e uma defesa que sai para o jogo, verticaliza jogadas. Isso é muito bom, né? Verticalizar não toca para o lado, toca sempre para armar já jogadas. Vai crescer o Piton já cresceu nesse jogo com o Nova Iguaçu, né? O Paulo Henrique nem se fala. Então acho que o Vasco está num caminho muito legal. Amanhã pode de novo cair o nosso castelo, desmoronar? Pode, mas eu não acredito não. Acho que o Vasco agora já subiu um degrau que não desce mais de degrau. Agora é caminhar. Aí se o Vasco começar a estar bem formatado, daqui a pouquinho, quando chegar no meio do ano, aí o Vasco com paz, né? Que dia 12 agora tem esse bendito julgamento que vai resolver logo esse problema. Se Deus quiser, esses americanos vazarem da nossa vida, essa assombração, né? Que vai dia 12 agora de março, é quarta-feira que vem, tem o julgamento final, e nós termos paz, e o Vasco sim, não necessariamente ser vendido. Eu não sou esses românticos de SAF não, gente, honestamente, eu estou traumatizado com esses americanos que eles fizeram com a gente. Eu não tenho, às vezes as pessoas, nisso aí eu defendo muito a diretoria, porque fala assim, o Pedrinho não quer vender. Pô, para vender desse jeito não tem que vender, nem eu queria vender, não tem que vender nada. Vai ter que aparecer alguém realmente, mas olha só, qual é o interesse, meu irmão? É ganhar dinheiro, claro.
Mas qual é o que tu vai fazer pela empresa, pelo clube? Isso para mim é muito claro. Então, devagarzinho com a louça, vamos reestruturar, porque o campo, né, é que eu falo, né, quando a bola entra, agora usam muito alguns termos novos, né? Quando a bola entra, tudo melhora. Amanhã, o Vasco tem tudo para fazer uma grande partida. Classificar é outros 500, porque infelizmente o Vasco perdeu o primeiro jogo. Mas, filho, é dentro de campo, a torcida do Vasco vai estar com uma atmosfera boa. Então, creio que tudo pra gente ser feliz. Já pensou o Vasco classificar? Seria um presente pro torcedor, porque torna a repetir, o Campeonato Carioca, gente, não é nada, é um laboratório realmente. Daqui a pouquinho, quem for campeão daqui a 2 meses já esquece que foi campeão. Eu nem lembro quem foi campeão do ano passado, acho que foi o Flamengo, né? Que ganhou do Nova Iguaçu. Mas para nós, marcou a eliminação pro Nova Iguaçu na semifinal. Então é isso, o Vasco tá num patamar diferente, a gente tem que ser humilde nesse sentido, mas olha só, nada que daqui a pouquinho nós não chegamos no patamar, porque o Vasco é gigante demais. E quando eu falo gigante, não é essa chatice, essa lacraçãozinha, o Vasco é gigante, o Vasco é gigante. O Vasco é gigante na essência, pela torcida que é, pô. A torcida do Vasco tá comprando ingresso igual maluco aí, eu mesmo não ia, já vou. Então é isso, acho que amanhã vai ser que seja um clássico de paz, né? Cada um no seu gogó, sem briga. Briga é um negócio ridículo, gente, ridículo. Sabe, eu vou pra lá pra ver o jogo, depois ir pra minha casa e ter certeza que eu vou voltar pra minha casa. Né? Eu espero que todo mundo seja feliz amanhã, cada um no seu respectivo time de coração, mas que haja paz, né? Eu acho que isso é o melhor caminho para todos nós. Bom, galera, o Cafezinho com Portugal vai ficando por aqui. Amanhã estarei no Maraca, tá? Vai ser um prazer tomar uma gelada com vocês lá, tirar foto, conversar, trocar ideia. Saudações vascaínas. Eu resolvi acreditar, hein, viado? Fui, galera!